Olá, boa noite. O Estado anuncia medidas que serão tomadas caso seja decretado risco extremo para o coronavírus no Espírito Santo. No comércio, somente serviços essenciais vão poder funcionar. E nos fins de semana, todas as lojas deverão permanecer fechadas caso a decisão seja tomada. Também vai ter restrição na circulação de pessoas. Quem tem as informações para a gente sobre isso, todos os detalhes, o repórter Vitor Zucolotti, que acompanhou o pronunciamento do governador, não é isso, Vitor? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, existem restrições aí para nós, para o cidadão e também para o empresário, para o comércio. Eu vou falar aqui um pouco sobre a questão social, questão do cidadão. As pessoas não vão poder circular nas ruas de 9 da noite até às 5 horas da manhã. Exceto pessoas que trabalham com serviços essenciais, seguranças, farmácia, esses sim vão poder circular nas ruas nesse horário, trabalhando também. Só pessoas que fazem parte desse serviço essencial e também vai acontecer também um controle, um rodízio para a circulação de pessoas em outros horários. Por exemplo, esse rodízio vai ser através do CPF. Se o seu CPF termina em um número par, você pode sair, se for necessário, em dia par. Se o seu CPF termina em número ímpar, você só pode sair, se houver mesmo a necessidade, em um dia ímpar. Um detalhe, quem for pego na rua não portando um documento que comprove que você pode sair, saindo no dia errado, ou até mesmo não utilizando máscara, pode ser multado. A princípio, essa multa ela é de cerca de R$6.000, segundo a informação do governador, né, durante essa coletiva de imprensa para passar esses detalhes do plano extremo. Esse valor ainda está sendo avaliado também, talvez aconteça alguma mudança, e também os cultos em igrejas só podem acontecer online, cultos e missas só pela internet, e também está proibida a circulação de pessoas em áreas públicas. Praias, que a gente tem visto muito, não vai poder acontecer. A pessoa pode sim ser multada. Bom, a gente falou sobre a questão do cidadão, agora a gente vai saber do comércio. O comandante-geral do Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, o Coronel Cerqueira, passou detalhes de como deve funcionar o comércio caso seja decretado o risco extremo. Vamos ver. Fechamento total aos sábados e domingos, exceto serviços de saúde, farmácia, segurança e assistência social, para atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Abertura exclusiva dos estabelecimentos essenciais nos dias da semana, conforme relação. Hipermercado, supermercado, mercado, hortifruti granjeiros, padaria, açougues, distribuidores de cestas básicas, comercialização de produtos para animais, postos de combustíveis, transporte público, táxi e aplicativo de transporte privado urbano, transporte de serviços essenciais, oficinas de reparação de veículos, serviços de distribuição de água, luz, gás, internet e telecomunicação, serviços funerários, instituições bancárias e casas lotéricas para serviços essenciais, como, por exemplo, o recebimento de algum tipo de benefício. Pois é, você viu aí as medidas com relação ao comércio, caso o risco extremo seja adotado. A gente também perguntou para o governador, ele falou sobre a flexibilização da abertura do comércio e a possibilidade de um recuo dessa decisão. Vamos ver o que ele disse. Não teve nenhuma precipitação. Todo momento nós avançamos na matriz de risco. A fase 1 da matriz de risco levou em consideração o quociente de incidência unicamente. Depois se incluiu a vulnerabilidade do número de leitos de UTI. Na segunda fase. Na terceira fase, 4 ameaças e a vulnerabilidade do número de leitos de UTI. E a gente precisa ir discutindo isso, porque essa é uma pandemia de médio e longo prazo. Ela não vai acabar mês que vem. Quando você tem uma orientação técnica que permite que você possa ir tomando medidas que avance para que a gente libere uma atividade, ou que avance para que a gente feche uma atividade, em consideração ao desenvolvimento da doença em cada município do estado do Espírito Santo. Senão ficaria muito na pele do governador decidir que decisão tomar. Hoje não, hoje a gente tem uma orientação técnica para que a gente possa tomar essas decisões.
Pois é, gente, lembrando que o risco extremo, essas medidas, elas só vão ser adotadas se a ocupação de leitos de UTI em todo o estado atingir 91% para cima, só se isso acontecer. A gente também perguntou para o governador se existe uma previsão de quando isso pode acontecer. Ele disse que não há uma previsão ainda, não se pode dizer quando o risco extremo pode acontecer, mas é claro, é muito importante o isolamento social, o distanciamento. Bom, Isabela, essas são as informações, eu volto com você no estúdio que tem mais notícias, né, sobre o coronavírus aqui no estado. É isso aí, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Reforçando, as medidas ainda não estão definidas, não tem data prevista. Isso é caso tenhamos um risco extremo. Olha, gente, hoje à tarde a Secretaria de Saúde do Estado disse que vai recorrer da decisão da Justiça em relação à falta de transparência nos dados de leitos da Covid-19. A Justiça determinou nesta terça-feira que o governo mude a forma de divulgar os dados. A decisão liminar obriga a discriminar no site coronavírus.es.gov.br os dados sobre a quantidade de leitos prontos para acomodação de pacientes adultos de Covid-19, com EPI, respirador, equipe médica e tudo necessário para o efetivo funcionamento. E ainda a quantidade de leitos separados por adulto e infantil. Bom, a Secretaria de Saúde diz que já cumpre parte das solicitações feitas na ação, como a ocupação dos leitos pediátricos. E diz que é proibido aos hospitais considerar no censo hospitalar leitos bloqueados por falta de recursos humanos, equipamentos e insumos. A CES afirma ainda que a análise do MPF refere-se a uma situação pontual de um hospital na região sul do estado, mas que não impediu o acesso ao leito ao paciente. O Estado tem 48 horas para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de R$10 mil. Como recorreu, vamos agora aguardar se haverá uma outra decisão judicial. Vamos mudar de câmera para mostrar para você como é que funciona esse painel Covid com relação à ocupação dos leitos aqui no Espírito Santo. Qualquer um pode acessar, vai lá no site, aqui a gente tem as informações gerais. De UTI, do total no estado inteiro de 610 vagas, nós temos 516 leitos ocupados, o que gera uma taxa de ocupação de 84,59%. Aí tem enfermaria, e o que temos hoje, o total de leitos, 73,68%. Quando o Vitor se referiu, se a gente atingir acima de 90%, é aqui de leitos de UTI, porque aí o Estado já fica com já tem essa catástrofe, né, no sistema de saúde. Aqui no site, se a gente for subindo o site, por favor, a gente pode ir acompanhando região norte, central, metropolitana, sul, ou seja, você pode acessar e ver na sua região como é que estão os leitos nos hospitais. Aqui abaixo, ó, clique e veja o panorama da ocupação de leitos por hospital. Então aqui a gente pode ver especificamente, começa por São Mateus, por exemplo, vamos falar os casos mais graves, UTI dos 12 leitos, 10 em uso, ou seja, só tem 2 leitos de UTI para os pacientes da região. E aí, por favor, pode subir o site, mostra Colatina, a gente pede para parar na Serra, porque o Hospital Jaime é um hospital de referência. Hoje, dos 68 leitos de UTI, 62 estão em uso. E assim por diante. Abaixo aqui, como dissemos na nota, temos o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que é o Infantil de Vitória. Dos 2 leitos de UTI Covid isolamento, os 2 estão em uso. Então, aqui está discriminado de acordo com cada hospital. Você pode acessar no painel coronavírus. Olha, gente, essa ocupação geral nos leitos, né, já fica beirando aí 80%, 90%. Agora eu vou voltar para o painel geral Covid. Hoje a gente tem uma marca, cada dia a gente está alcançando ainda mais a quantidade de casos, infelizmente, nós temos 23.391 casos. De ontem para hoje, nós temos 1.427 novos casos, ou seja, são quase 1.500 casos a mais no Espírito Santo. Essa curva só está subindo. Ontem eram 1.300 novos casos, ou seja, a gente precisa que essa curva abaixe um pouco para que esses leitos não fiquem tão ocupados, né? E esse aumento na quantidade de casos gera uma preocupação não só com relação à ocupação de leitos, mas também no tratamento. Somente em Vila Velha, no PA da Glória, a média antes, gente, era de 2 pacientes entubados por semana. Agora, são 3 por dia. Já está faltando medicamento para tratar os sintomas de coronavírus e isso vem acontecendo em todo o estado.
Em Vila Velha, a situação é tão crítica que no PA de Cobilândia já faltam medicamentos para intubação dos pacientes. Nós fazíamos em torno de 2 intubações por semana, hoje nós fazemos de 2 a 3 por dia. Então é um aumento assim, expressivo na quantidade de intubações. E aí já entra o problema dos medicamentos relacionados às intubações. A realidade se estende para outros remédios que são imprescindíveis no tratamento da Covid-19. Dos medicamentos que Vila Velha compra, o que está em falta é a ivermectina. A dipirona está uma falta momentânea, mas o fornecedor está próximo a entregar. E o que está em falta, que vem do estado, é o oseltamivir, que é o Tamiflu. Ele está em falta desde a semana passada já. Nas UTIs de todo o estado, os médicos já substituem medicamentos por remédios de segunda linha para cuidar dos pacientes contaminados. 2 medicamentos nos importa muito, medicação para tirar dor e medicação para a hora da intubação orotraqueal. E uma delas, que é uma muito boa, a gente não está encontrando com facilidade e está tendo que substituir. A Sociedade de Anestesiologia do Estado já notificou os principais órgãos da saúde sobre a falta dos medicamentos. Nós já notificamos vários órgãos, né, desde Anvisa, Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, todos os secretários de Estado de Saúde, assim como Ministério Público, Judiciário, através da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, foi notificado todos esses órgãos para saber a previsão. O tempo médio de internação de um paciente com um quadro mais grave da Covid-19 na UTI é de 15 dias, podendo se estender. E durante todo esse tempo, o paciente precisa ser medicado. Por isso, os remédios acabam tão rápido. Para frear essa situação, precisa diminuir o número de internados. Quanto mais leito de UTI eu tiver funcionando, maior é o consumo desses medicamentos. E é o que tudo indica no mundo, e isso o mundo inteiro passou por isso, é falta de medicação lá no distribuidor. Isso não é incompetência da compra de um hospital. E isso é o que mais preocupa, porque na hora que eu pedi eu não tenho esse medicamento. E para diminuir o número de internados, só reduzindo a quantidade de pessoas que se contaminam com a doença, ou seja, reforçar o isolamento social. Nós estamos ainda numa curva ascendente de contaminação, não entramos em platô, é aquela fase em que você estabiliza para começar a descer o índice de pessoas infectadas no Covid-19. Então, ficar em casa é primordial para a ajuda dos médicos, dos gestores de saúde. Olha, a Secretaria de Saúde diz que todos os estados do país enfrentam dificuldades na aquisição de medicamentos devido à grande procura nessa situação de pandemia e que tem adotado medidas emergenciais para garantir o melhor atendimento ao paciente. No retorno do TN2, a gente fala dos casos de violência. Na Serra, um criminoso foi morto ao tentar assaltar uma clínica. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha. É um instante só. Um homem foi morto durante uma tentativa de assalto na Serra. Fabrício Alexandro Júnior, de 20 anos, foi baleado após ser visto por um agente da Guarda Municipal de Vila Velha. O criminoso estava armado e roubou cerca de R$2.000 de uma clínica odontológica que fica na Avenida Central, uma das mais movimentadas de Laranjeiras. O agente da guarda esperava para ser atendido na clínica, tentou impedir o roubo e deu voz de prisão ao suspeito, mas o criminoso tentou reagir. A polícia foi acionada para atender a ocorrência e um revólver calibre .32 foi encontrado com o suspeito. A Polícia Civil já está investigando o caso. E teve operação da Polícia Federal aqui no estado. A ação é para investigar fraude na compra de respiradores no estado do Pará. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Volto com você, Vitor. Então, Isabela, é isso mesmo. Essa ação da Polícia Federal cumpriu aí 23 mandados de busca e apreensão em 7 estados e, como você disse, também aconteceu aqui no Espírito Santo. Além do Pará, do Espírito Santo, a operação foi realizada também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. O inquérito ele segue sob sigilo. O governador, inclusive, durante a entrevista coletiva, a gente até perguntou se ele sabia alguma coisa, mas ele não soube passar outras informações sobre essa operação. O que a gente sabe é essa situação até agora. Esses equipamentos aí, os respiradores, eles chegavam a ser superfaturados em até 86%.
muita coisa. PF continua então investigando, passando as informações. Assim que a gente tiver mais detalhes, é claro, a gente vai atualizar a você de casa, mas por enquanto é isso. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Superfaturamento, né? Parece que é a cara do Brasil. 5 pessoas foram presas acusadas de participar de um assassinato na Serra. A vítima foi acusada injustamente de repassar informações para traficantes rivais. O montador de estrutura metálica Wilson Couto Nascimento, de 51 anos, foi uma das vítimas da guerra do tráfico de drogas entre Planalto Serrano e Jardim Tropical. Esse crime aconteceu em janeiro. Ele estava em casa e foi executado com mais de 10 tiros. Ele foi apontado pela ex-mulher de passar informações para um grupo rival do tráfico, o que, segundo a polícia, não era verdade. A ex-mulher dele, de 18 anos, ela tem participação ativa no tráfico de drogas da área verde. Ela não tinha uma boa relação com o Wilson, porém era o Wilson que cuidava da filha, dava alimentação para ela, ficava sob a guarda da criança, haja vista que a ex-mulher ficava o dia todo vendendo drogas no tráfico da área verde. Então ela sabia do crime, ela indicou a casa, ela sabia o horário que ele estaria lá na casa e ela foi junto sabendo que ele iria morrer. Logo após o crime, um vídeo divulgado pela polícia mostra os criminosos comemorando, mesmo tendo matado uma pessoa inocente. Eles só foram saber que ele não tinha nada a ver, ter passado informações para o grupo rival, depois que eles mataram. Antes desse, um outro crime aconteceu. O mesmo grupo de Jardim Tropical foi atacado no bairro por traficantes de Planalto Serrano. Inclusive, um dos traficantes rivais acabou assassinado. O corpo de Renan Cleiton Gonçalves chegou a ser arrastado pelos criminosos para um lixão. 5 pessoas foram presas pelo envolvimento nos assassinatos. Outras 3 continuam foragidas. Todos já foram indiciados. Foram indiciados também por homicídio qualificado, pelo motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima, e também foram denunciados pela associação criminosa, pois todos ali participam efetivamente do tráfico de drogas da área verde no bairro Jardim Tropical. A seguir, você vai ver aqui no TN2, população acha caro o valor cobrado para fazer os testes de coronavírus nas farmácias. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. A gente já volta. Farmácias do estado já estão oferecendo teste rápido para a Covid-19, mas nas ruas a população reclama do preço cobrado para fazer o teste. Hoje foi o último dia da terceira fase do inquérito sorológico, mas o capixaba vai poder continuar sabendo se tem anticorpos ou não da doença por meio dos testes rápidos realizados em farmácias. Essa, na Reta da Penha, em Vitória, já está preparada para oferecer o serviço a partir de segunda-feira no sistema drive-thru. A testagem é parecida com o inquérito, uma picadinha no dedo e o resultado sai em 30 minutos. Nós vamos fazer no sistema drive-thru. O paciente, cliente, não vai precisar sair do carro, vai fazer dentro do carro mesmo. No máximo 2 pessoas por carro, para evitar também aquela aglomeração que o Ministério da Saúde também nos pede para evitar, né? Orientamos ainda a população que, ao procurar este serviço numa farmácia, exija ser atendida pelo farmacêutico, que é o profissional habilitado a realizar esse teste no estabelecimento farmácia. O resultado deve ser entregue de forma impressa ao paciente, deve ser comunicado à vigilância sanitária. Podem fazer o teste pessoas com 7 dias de sintomas e também quem teve contato com pessoas confirmadas com coronavírus. O exame é pago, custa mais de R$ 200. Nas ruas, os testes em farmácias dividem opiniões. Seria melhor sem pagar, né? Eu, particularmente, acredito que isso deveria ser gratuito. Eu não pagaria. Na crise que nós estamos, hoje nós estamos fazendo só para comer. Como é que a gente vai ter dinheiro para poder pagar um teste também? Eu acho que é um absurdo. Um absurdo? É um absurdo, isso é um trabalho que o governo tem que fazer e não farmácia cobrando quase R$300, tomando dinheiro do cidadão que já está esfacelado aí, devendo aí, não é? Eu pagaria porque eu estou com meu pai internado, que ele está de Covid. A Anvisa autorizou os testes rápidos em farmácias de todo o país em abril.
O resultado dos exames realizados nesses estabelecimentos deve ser informado às autoridades. Mas os especialistas fazem um alerta. Se o resultado do teste for positivo, não significa que o paciente vai estar imune à doença. O recado principal a respeito de qualquer tipo de teste é que exames, sejam eles teste rápido, o próprio teste do SWAB, que é o exame específico do vírus, e as sorologias, são exames complementares à prática médica. Quem deve solicitar esses exames é um médico, depois de ter avaliado o quadro clínico que o paciente apresenta. Mesmo um resultado falso negativo, o farmacêutico deverá orientar a pessoa sobre a manutenção das normas de isolamento social, de higiene, e quando o resultado for positivo, ele deve orientar com mais vigor, com mais intensidade ainda sobre a observância de todas essas normas de prevenção e disseminação do novo coronavírus. Bom, os testes nas farmácias começam a ser feitos a partir de segunda-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. E o agendamento é por telefone, o número é 99248-1838. Bom, a gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia de sempre, uma ótima noite para você e até amanhã.